Existe uma inquietação silenciosa dentro de muitas pessoas, uma sensação de que falta algo, e quase sempre essa falta é empurrada para o lado de fora. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sucesso, mais espiritualidade. Mas Salomão, o homem mais rico e sábio do seu tempo, chegou a uma conclusão desconfortável. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele não dizia isso por desprezo à vida, mas por lucidez. Tudo que é buscado fora não sustenta dentro. A mente humana foi treinada para acreditar que quando alcançar algo finalmente descansará, mas o descanso nunca chega, porque o ego sempre cria um próximo objetivo. A espiritualidade moderna muitas vezes reforça isso. Pense positivo, visualize, deseje. Mas desejo não é fé. Desejo nasce da falta. Fé nasce da presença. Jesus nunca ensinou a desejar coisas. Ele ensinou a confiar. Quando dizia não ajunteis tesouros na terra, ele não falava de moral. Falava de consciência. Tudo o que você tenta segurar te prende. E tudo que você solta te atravessa. A neurociência mostra que o cérebro entra em estado de estresse. Quando vive projetado no futuro, o corpo não reconhece futuro. O corpo só existe agora. Por isso tanta ansiedade mesmo quando tudo parece bem. Eclesiastes diz que quem ama o dinheiro jamais se farta, porque não é o dinheiro que se busca. É segurança, é identidade e valor. Mas nada disso vem de fora. Jung dizia que aquilo que você mais deseja revela sua sombra, porque o desejo exagerado aponta para algo não integrado dentro de você. Quanto mais você corre atrás, mais distante parece. Jesus dizia, buscai primeiro o reino e tudo mais será acrescentado. O reino não é um lugar, é um estado. Quando você está inteiro no agora, sem tentar provar, sem tentar merecer, sem tentar controlar, é nesse estado que a vida flui. Não porque você forçou, mas porque parou de resistir. Se isso está tocando algo em você, se inscreve no canal. Aqui não vendemos promessa. Aqui apontamos para a verdade. Consciência ativa. Quando você solta a busca, o que é real permanece. O ser humano aprendeu a medir a vida pelo que conquista, mas nunca foi ensinado a perceber quem se torna. Por isso corre tanto e descansa tão pouco. Salomão teve poder, riquezas, prazer e reconhecimento. E ainda assim escreveu que tudo isso é correr atrás do vento. Não porque seja errado ter, mas porque nada disso preenche. O ego sempre promete descanso depois da próxima conquista, mas esse depois nunca chega. Jesus não chamava ninguém para acumular, chamava para largar. Larga as redes, larga o medo. Larga a identidade antiga. A neurociência mostra que o cérebro se vicia em expectativa. Cada meta cria um pico momentâneo, e logo depois um vazio maior. Por isso a sensação de nunca ser suficiente, a espiritualidade baseada em desejo, só alimenta essa roda. Mas consciência começa quando você percebe. Não é falta de algo, é excesso de busca. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo que vai expandir sua consciência. Muita gente confunde fé com pensamento positivo, mas eles são opostos. Pensamento positivo tenta controlar o futuro. Fé descansa no presente. Jesus dizia, a tua fé te curou. Não porque a pessoa acreditou em um resultado, mas porque estava inteira naquele instante, sem divisão interna, sem conflito. A neurociência chama isso de coerência. Quando corpo, mente e emoção estão alinhados, o sistema nervoso sai do modo ameaça e o corpo entra em reparo. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas o homem tenta preencher isso com coisas passageiras. Por isso nada satisfaz por muito tempo. Fé não pede, fé confia. E confiança só existe no agora. Se você vive esperando algo acontecer para ficar em paz, nunca estará. Se isso está abrindo seus olhos, se inscreve. Consciência ativa. A fé começa quando a busca termina. Jung ensinou que aquilo que você rejeita em si volta como destino. Quando alguém diz que só quer dinheiro, não é dinheiro. É valor, é pertencimento, é segurança. Mas tudo isso é estado interno. Quando você projeta isso na matéria, a matéria vira prisão. Hélio Couto ensina, o apego revela vazio. Quem é inteiro não se apega. Compartilha. Jesus dizia, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não como ameaça, mas como diagnóstico. Aquilo que ocupa sua mente governa sua vida. A neurociência confirma.
O foco constante molda o cérebro. E o cérebro molda a experiência. Quando você vive no agora, o ego perde combustível, porque ele só existe no passado e no futuro. Consciência ativa. A sombra se dissolve quando é vista. Osho dizia que o maior truque do ego é fazer você acreditar que ainda não chegou. Sempre falta algo. Mais entendimento, mais dinheiro, mais espiritualidade. Mas essa sensação de falta não é real. Ela é fabricada. A mente precisa de futuro para existir. Sem futuro, o ego não sobrevive. Por isso tanta inquietação. Osho ensinava que quando você observa a mente sem tentar mudá-la, ela começa a perder força. Não porque você venceu, mas porque parou de se identificar. Jesus fazia o mesmo. Ele não brigava com pensamentos. Ele se retirava para o silêncio. O silêncio é o espaço onde o personagem cai. A neurociência mostra que quando você sai do fluxo constante de pensamento, o cérebro entra em estado de presença e o sistema nervoso se regula. Nesse estado, você não deseja, você sente. E quando você sente, não há carência. Osho dizia, quem está inteiro não busca, compartilha. E isso desmonta a lógica do mundo, porque o mundo te treina para acumular, mas a consciência floresce no desapego. Eclesiastes dizia, tudo passa. Osho dizia, observe tudo passar. É a mesma verdade, dita em línguas diferentes. Nada precisa ser segurado, nem a dor, nem o prazer. Quando você para de se agarrar, algo se abre, não fora, dentro. Agora, não tente entender, apenas sente. Sente-se confortável, fecha levemente os olhos, leva a atenção para a respiração, sem controlar, sem mudar. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. O corpo começa a desacelerar. Pensamentos vão surgir. Observa e volta. Isso é vigiar. Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiar é estar presente. Orar é alinhar. Nesse estado, o cérebro sai do modo sobrevivência e entra em coerência. É aqui que o reino se revela. Não fura. Dentro. Permanece alguns instantes, apenas existindo, sem pedir, sem desejar. Quando você não quer nada, você está inteiro. E a vida responde à inteireza. Pratique isso diariamente. O ego enfraquece, a ansiedade diminui, a clareza aparece. Se essa prática falou com você, se inscreve no canal, porque isso não é conteúdo, é caminho. Consciência ativa. Quando você volta ao agora, tudo se reorganiza.